Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é doce ao paladar Vossa palavra, ó Senhor. como é doce ao paladar Vossa palavra, ó Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é com imensa alegria que iniciamos o acampamento para músicos aqui na sede da comunidade Canção Nova. Neste momento providencial, onde a igreja celebra a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir, como nós sabemos, Santa Cecília é padroeira dos músicos, porque contam as narrativas a respeito desta santa Mártir, Virgem, que para celebrar exatamente o seu testemunho de amor por Jesus, foi escrito um hino em sua honra, a Passio, a paixão de Santa Cecília. E esse hino, desde quando foi escrito, foi também cantado. E daí a igreja estabeleceu Santa Cecília como padroeira dos músicos, de todos aqueles que prestam o serviço da evangelização através da música. Portanto, hoje é um dia especial. Parabenizo os irmãos e irmãs que prestam pelo mundo afora esse belo serviço de evangelização através dos dons, dos talentos que Deus lhes concedeu, os dons e talentos musicais. Realmente, dons e talentos que, colocados a serviço de Deus, levam pelo mundo afora a palavra salvífica de Jesus. Como eu disse no começo desta celebração, eu faço também memória do testemunho do Padre Jonas Abib, nosso saudoso Padre Jonas, porque ele, ainda menino, recém-chegado no seminário salesiano, aqui pertinho de nós, de Lavrinhas, o menino Jonas Abib conheceu os salesianos lá na capital do estado de São Paulo, lá em São Paulo, e ali foi pouco a pouco se despertando nele o chamado de Deus, a sua vocação ao sacerdócio. E por isso, ele ingressou no seminário em Lavrinhas para começar a sua formação sacerdotal, e quando ele tinha mais ou menos ali entre 12 e 13 anos de idade, exatamente numa missa como essa, uma missa que celebrava a memória de Santa Cecília, Padre Jonas fez esse pedido a Deus, fez esse pedido a Jesus por intercessão de Santa Cecília, que se fosse útil para o seu ministério sacerdotal, se fosse útil para o povo de Deus, a evangelização do povo de Deus, que o Senhor lhe concedesse o dom da música.
E que belo dom Deus concedeu ao Padre Jonas. Nós temos na Canção Nova experimentado este legado carismático deixado pelo Padre Jonas, um legado carismático que também traz consigo a musicalidade. Como o Padre Jonas gostava de cantar, como o Padre Jonas gostava também de tocar o seu violão. Muitos não viram o Padre Jonas tocar piano, mas ele também tocava piano. Ele já não estava tão treinado assim, mas ele também tocava piano, ele gostava. Lá na casa de Lavrinhas tem um piano de caudas bonito. Então, quando ele ia para lá, de vez em quando, ele tocava para nós. Mas conhecemos também muitas das composições do Padre Jonas, muitas músicas que foram pelo Brasil afora, foram instrumentos da palavra de Deus. E aqui está a coisa mais importante: a musicalidade a serviço do anúncio da palavra de Deus. E por isso que nós ouvimos no salmista, esse refrão do Salmo responsorial: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. É gostoso cantar, não é, minha gente? Os louvores de Deus, não é gostoso cantar? Eu digo, para os nossos irmãos e irmãs musicistas, como é gostoso cantar os louvores de Deus, como é gostoso comunicar a palavra redentora de Cristo através da música. A música, uma letra bonita, uma letra bem composta, a harmonia dos instrumentos, como isso é gostoso. Por isso o salmista diz: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Porém, entretanto, nós ouvimos na primeira leitura dessa liturgia da palavra, esse trecho do livro do Apocalipse de São João, quando uma voz do céu falou para o vidente de Pátimos, o vidente que estava exilado na ilha de Pátimos. A voz do céu disse: vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. E João, autor do 4º evangelho, foi, pegou da mão do anjo o livrinho. O anjo disse para ele: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Nesse sentido, poderíamos cantar com o salmista: como é doce ao paladar, mas amargo para o estômago. A palavra de Deus é doce ao paladar. É bom cantar os louvores de Deus. É bom louvar a Deus através do cântico. Mas por que a palavra é amarga no estômago de São João? Porque é uma palavra exigente. É uma palavra que está continuamente nos interpelando, uma palavra que está continuamente nos chamando à conversão. Uma palavra que está continuamente fazendo em nosso coração o apelo de Deus, para que nos convertamos ao amor de Deus, para que realmente possamos assumir a nossa vida, a nossa vocação à santidade. E ao mesmo tempo, é uma palavra amarga para o estômago, porque ela está continuamente nos avisando, nos alertando que não podemos viver comprometidos com o pecado. Não podemos comprometer a nossa vida, colocar a nossa vida a serviço do reino do mal, a serviço do reino das trevas, a serviço da injustiça, da mentira, da maldade.
Por isso ela é amarga para o nosso interior mais profundo, porque ela exige de nós conversão. Ela exige de nós mudança de vida. Ela exige de nós trilhar concretamente, coerentemente, trilhar o caminho da santidade. É doce sim ao paladar, como mel, mas para o estômago é como fel. O fel da palavra, porque é uma palavra que verdadeiramente nos incomoda, nos desaloja, nos impulsiona a verdadeiramente assumir a nossa conversão. O acampamento para músicos, aqui na Canção Nova, neste ano de 2024, tem como tema sentinelas. Sentinelas. E esse tema, ele é extraído do livro da profecia de Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 9. Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 9. Ao lermos esse trecho da profecia de Ezequiel, nós vamos perceber que o próprio Senhor, ele dá ao profeta Ezequiel a função de sentinela. E diz para ele: tu és sentinela da casa de Israel. Tu és sentinela da casa de Israel. O Senhor ainda explica para o profeta Ezequiel o que faz um sentinela. Tendo presente uma cidade murada, como eram as antigas cidades, uma cidade murada, o sentinela, ele estava lá na torre, nesses muros da cidade, alerta, prestando serviço de vigilância. Se por um acaso algum perigo, alguma ameaça estivesse se aproximando da cidade, o sentinela, ele tinha a responsabilidade de tocar o chofar. O chofar é aquele corno, né? Aquele chifre, não é? Dos carneiros do deserto. O chofar, tocar o chofar, para alertar o povo, para colocar o povo em condições de vigilância, de alerta, porque um perigo está se aproximando. A partir dessa explicação, Deus diz para Ezequiel: tu és sentinela da casa de Israel. Se eu te disser que o ímpio deve se converter, tu deves dirigir ao ímpio a minha palavra. Se ele se converter, maravilha. Se ele não se converter, o ímpio vai morrer por causa da sua impiedade. Mas tu fizeste o teu serviço, tu prestaste o teu serviço. Mas se eu te disser que o ímpio deve se converter, e se tu não disseres nada a ele, quem vai pagar serás tu. Eis a responsabilidade do sentinela. Eis o serviço que todos nós, filhos e filhas de Deus, cristãos batizados, devemos prestar ao mundo em que vivemos. O serviço de anunciar o Evangelho, o serviço de anunciar a palavra de Deus, para que aqueles que estão vivendo no pecado, aqueles que estão nas trevas do mal, possam ter a oportunidade de se converter. E aqui entra o serviço especial, o serviço particular dos ministros de música. São chamados a ser sentinelas.
são chamados a anunciar com coragem ao povo de Deus a palavra do Senhor. Uma palavra que deve conquistar o coração das pessoas para Deus. Uma palavra que deve também provocar no coração das pessoas esse movimento de conversão para o amor de Deus, de conversão para a vivência do Evangelho. Sim, irmãos e irmãs, aqueles que prestam na igreja o serviço de evangelização pelo ministério de música, também são chamados a exercer a missão de sentinelas, a profecia da palavra através do ministério de música. E para que vocês, irmãos e irmãs, ministros de música, possam exercer de forma bela esse ministério, é importante que vocês sejam os primeiros a acolher no coração o apelo da palavra de Deus à conversão. A conversão. Aproveitem o acampamento de músicos para abrir seus corações ao dom da conversão. Conversão é para a nossa vida inteira. Conversão é para a nossa caminhada terrena, até o último suspiro da nossa existência. Estamos em caminho de conversão. Por isso nós também vamos, durante este acampamento, não apenas refletir, mas rezar por cura interior. Por cura interior, porque muitas vezes a nossa conversão não acontece. Muitas vezes a nossa caminhada de conversão está bloqueada. Muitas vezes não conseguimos fazer progressos na conversão. Por quê? Por causa das feridas interiores. Por causa da falta de perdão, da falta de reconciliação. Por causa das feridas que nasceram pelo fato de não termos muitas vezes sido amados pelos nossos pais, pelos nossos parentes, por pessoas que nós tínhamos como pessoas importantes, queridas, pessoas que nos traíram, feridas foram abertas. O nosso coração também precisa de cura, para que assim possamos progredir na conversão, possamos realmente permitir que o Espírito de Deus nos converta cada vez mais ao amor de Deus. Servir. Assim, nós podemos de fato servir à graça da conversão de tantos outros irmãos e irmãs por meio do ministério de música. Os músicos são chamados a ser, em primeiro lugar, ministros da palavra redentora de Cristo, ministros da palavra de Deus, através da sua música, através do seu ministério. Por isso, os ministros de música devem ser homens e mulheres da palavra, homens e mulheres que realmente experimentam nos lábios a doçura da palavra de Deus, mas também não tenham medo de experimentar no mais profundo do seu interior a amargura da palavra. A amargura da palavra. Essa palavra que bate na nossa consciência para dizer: opa, essa sua vida não pode ser vivida dessa forma. Essa sua escolha não pode ser feita dessa forma, porque ela não tem a motivação da palavra de Deus. Essa sua escolha, essa sua decisão, esse estilo de vida que você vive, os seus comportamentos familiares, conjugais, os seus comportamentos e assim por diante na vida social, tudo isso não está iluminado, tudo isso não está fundamentado na palavra de Deus. Por isso a palavra, no mais profundo de nós, ela bate na nossa consciência, nos apelando, nos convidando
à conversão. E assim, o nosso ministério estará a serviço da graça da conversão de muitas e muitas pessoas. Do Evangelho de hoje, São Lucas narra esse momento em que Jesus ele entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. Os vendedores que faziam da casa do Pai uma casa de comércio. Uma casa de comércio. E por isso Jesus ele toma essa atitude enérgica e começa a expulsar os vendedores, dizendo para eles, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Um antro de ladrões. Falando dessa forma, Jesus comunica para todos nós uma palavra de conversão. Porque antes de tudo, o templo de Deus é o meu, é o seu coração. Nós que recebemos a graça do sacramento do batismo, nos tornamos templos vivos do Espírito de Deus. O nosso coração é templo de Deus. E por isso essa palavra de Jesus, essa atitude de Jesus, radical, de expulsar os vendilhões do templo, é uma atitude que Jesus, pelo poder do seu Espírito, que habita em nosso coração, é uma atitude que Jesus quer também realizar em cada um de nós. Expulsar aquilo que não é de Deus do nosso coração. Expulsar a injustiça, a maldade, a mentira, a perversidade, a imoralidade. Aquilo que é resultado aquilo que é consequência do pecado original em nossos corações e que muitas vezes nos seduz, nos inclina para o mal, nos inclina para o pecado. Do Senhor Jesus vem a graça para que nesse processo de conversão não nos tornemos mais escravos do pecado, mas coloquemos os nossos membros a serviço da justiça de Deus. Coloquemos os nossos dons e talentos musicais a serviço da graça da conversão, a serviço da palavra redentora de Cristo. E para isso, irmãos e irmãs, um ministro de música deve ser casa de oração. Eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você, minha irmã, que tem procurado prestar esse belo serviço de evangelização através da música, como vai a sua vida de oração? Como vai a sua comunhão com Deus pela oração? A casa de Deus, o templo de Deus, como disse Jesus no Evangelho, é casa de oração. O meu e o seu coração devem ser casa de oração. Antes de você ser ministro de música, antes de você ter talentos musicais, que você tem procurado colocar a serviço da evangelização, você, meu irmão, você, minha irmã, somos todos nós chamados a ser casa de oração. E aqui mais uma vez eu trago o testemunho do Padre Jonas, esse legado carismático deixado por ele para todos nós. Padre Jonas era um homem de oração. Quem convivia com ele pode certamente testemunhar como que ele rezava, como sacerdote profundamente fiel à oração da liturgia das horas, desde cedo. Ia para a capela da sua casa, rezar a liturgia das horas, até a oração das completas. Antes de dormir, capela, oração das completas. E depois a oração com a palavra de Deus, quando o Padre Jonas fazia o estudo bíblico, o estudo no sentido da leitura orante da palavra de Deus, e tudo aquilo se traduzia em oração, tudo aquilo se traduzia em louvor a Deus, tudo aquilo se traduzia em súplicas, em intercessão pelas pessoas, por tantas situações.
da comunidade, da humanidade, da igreja. Quem é casa de oração, conquista da graça de Deus o hábito da oração. Reza e reza sem cessar. Reza e reza sem cessar. Se você reza, certamente você haverá de transmitir, haverá de testemunhar a palavra redentora de Cristo. Santa Cecília, pela graça de Deus, se tornou uma mulher tão apaixonada por Jesus, que ela fez um voto de ser toda para Jesus. E por isso ela também virgem, ela é virgem, ela entregou-se inteiramente a Jesus. Porém, contam as narrativas de sua história, de sua biografia, que ela era prometida em casamento a um tal de Valeriano, um romano, não era imperador, Valeriano. E um dia, no dia do noivado, Santa Cecília disse para ele: olha, eu não posso me casar com você porque eu me consagrei toda a Jesus. Esse homem era pagão. Mas essa mulher, profundamente apaixonada por Jesus, ela comunicou essa notícia para o seu noivo de tal forma, com tanta paixão por Jesus, que esse homem se converteu. E ele também sofreu martírio. Porque se converteu ao cristianismo naquele período difícil do Império Romano, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, martirizados, em bando. Santa Cecília era uma mulher orante. E por isso, com muita simplicidade, ela comunicava a palavra redentora de Cristo, ela testemunhava a palavra redentora de Cristo. É a graça que nós pedimos ao Senhor, por intercessão dela, nesta Eucaristia, no começo deste acampamento de músicos. É a graça que eu peço de modo especial aos meus irmãos e irmãs que prestam esse lindo serviço na igreja, de evangelização por meio da música, que vocês sejam comunicadores, acima de tudo testemunhas da palavra redentora de Cristo, sendo homens e mulheres de oração, sendo homens e mulheres dados à oração, porque acima de tudo, o templo de Deus, a casa de Deus, que é o nosso coração, é casa de oração. Tanto assim que Jesus, mesmo sofrendo a perseguição dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, os notáveis do povo que estavam procurando um modo de matar Jesus, Jesus não se deixou intimidar por isso, mas perseverou na sua missão. Por ele ser a palavra de Deus encarnada, ele perseverou em sua missão de anunciar a boa nova do reino de Deus, de testemunhar a palavra de Deus, para que tantas e tantas outras pessoas se convertessem à fé em Deus. Porém, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo que estavam procurando uma forma de matar Jesus, eles não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Esse fascínio dos jovens, esse fascínio do povo de Deus, quando escuta a música, que vocês, meus irmãos e irmãs, ministros de música, entoam, cantam com unção,
com parresia, músicas que testemunham, que anunciam a palavra redentora de Cristo. Quantas e quantas pessoas certamente já testemunharam para vocês: obrigado porque eu me converti com aquela música, obrigado porque aquele show, porque aquele momento que você estava cantando, tocando na igreja, aquele momento me tocou e me transformou numa pessoa mais dedicada a Deus, uma pessoa mais comprometida com o Evangelho. Obrigado. Pessoas fascinadas pelo Evangelho de Jesus, que procuramos comunicar com a nossa boca, com a nossa vida, com o nosso coração e também com os dons musicais. Sigam em frente, meus irmãos. Sigam em frente. Não tenham medo de progredir na conversão. Não tenham medo de dizer não para o pecado, de dizer sim para a graça da conversão, ao amor de Deus. Não tenham medo. Não tenham medo do hábito da oração. Não tenham medo de conquistar da graça de Deus o hábito da oração, porque assim vocês comunicarão a palavra de Deus com eficácia, a ponto de fascinar as pessoas, a ponto de atrair as pessoas para Deus, de conquistar as pessoas para Deus. Não tenham medo. Sim, a palavra do Senhor é doce ao paladar, mas é fel para o estômago. E louvado seja Deus, se você ainda experimenta no seu coração essas exigências da palavra de Deus, exigências à conversão, exigências de uma palavra santa que quer também nos tornar santos. Coragem, sigam em frente. E para isso, irmãos e irmãs, contamos com a intercessão e o testemunho de Santa Cecília, Virgem Marte. Senhor, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, eu vos peço, no início deste acampamento de músicos, que o vosso Espírito, em nome de Jesus, seja renovado em nossos corações. É o Espírito da graça, é o Espírito da conversão, é o Espírito que nos torna homens e mulheres orantes, é o Espírito que nos torna profetas, sentinelas da vossa palavra, ó Pai, que é palavra de amor, que é palavra de conversão, que é palavra de santificação para o povo, para o vosso povo, Senhor. Nós, os irmãos e irmãs, ministros de música, nós todos renovamos o nosso sim ao chamado, Senhor. Renovamos o nosso sim à vocação de sermos sentinelas da vossa palavra, através do ministério de música, sentinelas da vossa palavra, palavra de vida, palavra de conversão, palavra de justiça, palavra de santificação. Por isso, ó Pai, eu vos peço em nome de Jesus, derramai em nossos corações o Espírito Santo. Vamos ficando de pé, irmãos e irmãs, e vamos abrindo os nossos corações, vamos abrir os nossos lábios. Faça a sua oração também, peça ao Espírito Santo, peça essa graça de conversão, peça essa graça de libertação dos pecados. Se você precisa de libertação dos pecados, peça ao Senhor essa graça, que Ele liberte o seu coração, para que o seu coração seja casa de oração, para que o seu coração seja templo do Deus vivo, seja templo do Deus verdadeiro, e assim verdadeiramente possamos colocar toda a nossa vida a serviço da palavra de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo com poder, com amor, santificar os nossos corações, nos transformar em homens novos, nos transformar em criaturas novas, transformar as mulheres em mulheres novas, pelo vosso poder, Espírito Santo, para que realmente possamos ser sentinelas, profetas, sentinelas, anunciadores, testemunhas
desta palavra de vida nova, desta palavra de salvação, esta palavra que santifica o vosso povo, essa palavra que atrai as pessoas para Deus, sim, porque ela causa fascínio. É uma palavra que é beleza comunicada, é a vossa beleza, Senhor, comunicada pela palavra cantada, pela palavra tocada, Senhor, pela palavra musicada, Senhor. Sim, é a vossa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito que está sendo derramado nesses meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E por isso abre os seus braços e peça: vem. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Tornar um povo renovado, fazer de nós um povo renovado no vosso amor, na vossa santidade, para sermos homens e mulheres de oração, ministros desta palavra de salvação. Obrigado, Espírito